Vamos falar sobre o tênis de mesa brasileiro e o Marcelo Romano já está a postos para conversar conosco nesse sábado. Tudo bem, Marcelo? Bom dia. Bom dia, Pedro Campos, amigos da Rádio Bandeirantes. Um resultado histórico Queria que nesta você madrugada do tênis de mesa brasileiro. traz a notícia pra gente então, Pois não, Marcelo. O Pedro? que aconteceu aí com o tênis de mesa brasileiro? Traga a dimensão dessa notícia para quem está acompanhando o Jornal Gente na manhã desse sábado, Marcelo. Pois não, Pedro Campos. Nesta madrugada nós tivemos o Hugo Calderano vencendo o Wang Chuqin, chinês número 2 do mundo, pela semifinal da Copa do Mundo. Primeira vez que um brasileiro consegue ficar com uma medalha nesta importante competição. Desde a Olimpíada, Pedro Campos, o Hugo Calderano não tinha conseguido bons resultados, vivia numa fase ruim, mas nesta competição ele acabou se superando graças a alguns fatores e conseguiu essa vitória sobre o chinês Wang Chuqin, que na Olimpíada acabou tendo aquele caso da raquete quebrada pelo fotógrafo, acabou se desestabilizando e ficou sem medalha, mas é um dos grandes nomes. Vencer um chinês top do mundo é algo inacreditável. E a vitória foi dramática, Pedro, porque o Hugo Calderano venceu o primeiro set, perdeu os outros três, tudo caminhava para que o chinês fechasse, mas o Hugo conseguiu uma virada inacreditável. 4-3 com 12-10 no último set. Vale a pena para os amigos da Rádio Bandeirantes acompanharem depois como foi esse último ponto, um rally espetacular, e Hugo Calderano está na final da Copa do Mundo. Na próxima madrugada ele vai definir o título, vai tentar esse título ainda com adversário indefinido, será um chinês, outro chinês, para variar, será o Ling Kunjiang ou o Lin Shidong. Um é o número 1 do ranking, o outro é o número 4 do ranking mundial. Pedro. Olha que notícia boa para ser compartilhada na manhã desse sábado. O Brasil no tênis de mesa, Hugo Calderano, um dos grandes atletas de ponta que temos do time Brasil, que chega então à final da Copa do Mundo de tênis de mesa. Essa partida que vai acontecer durante a madrugada, como disse o Marcelo Romano, que é um especialista em esportes olímpicos e um especialista ainda mais apurado em tênis de mesa, né, Marcelo? O Marcelo é jogador de tênis de mesa, não é, Marcelo? Isso, eu sou jogador do nível Pangaré, né? Mas eu brinco nos clubes e torneios aqui. Aliás, um grande abraço para a comunidade do tênis de mesa, que cada vez é maior. Aliás, tivemos um enorme número, um acréscimo de praticantes exatamente após a exposição do Hugo Calderano na Olimpíada de Paris. Ô Marcelo, como é que é a disputa final aí? Quantos sets? Como é que são os pontos? Explica para quem não conhece muito tênis de mesa. Então, Pedro, cada set é disputado em melhor de 11 pontos. Nesta competição da Copa do Mundo, vence quem conquistar 4 sets. Então, é melhor de 7. Quem fechar 4 sets primeiro ganha. Tanto que nessa semifinal, o Hugo chegou a estar perdendo de 3-1 e conseguiu a virada. Vale destacar que o Hugo Calderano teve uma mudança importante aí na sua carreira. Ele que durante todo o tempo aí foi acompanhado pelo técnico francês Jean-René Mounier, e ele acabou dispensando o técnico há cerca de um mês. Algo parecido com o que aconteceu com o Gustavo Kuerten e o Larry Passos, uma longa trajetória que acabou chegando ao fim. E essa troca pode ser benéfica para o Hugo Calderano. Neste torneio aí, a Copa do Mundo, ele está sendo treinado pelo Thiago Monteiro, ex-atleta brasileiro, chegou a disputar a Mundial, a Olimpíada, e o Thiago, como técnico da seleção, deu a orientação para o Hugo Calderano nesta competição. Então, pode ser uma virada de página para o Hugo Calderano conseguir chegar até a Olimpíada de Los Angeles novamente com chance de medalha. Mas, independente disso, essa conquista dele de hoje
a chegar à final de uma Copa do Mundo com 48 atletas, todos os melhores do mundo estavam lá, tem que ser muito comemorada. É verdade, né? Por isso que o Marcelo Romano está aqui, que é um especialista no assunto, para trazer a dimensão dessa notícia para o esporte brasileiro. Hugo Calderano é, sem sombra de dúvida, o maior nome que a gente já teve no tênis de mesa na história do Brasil, Marcelo? Sim, ele superou, Pedro Campos, o Biriba, atleta que na década de 60 chegou a vencer também os melhores do mundo, virou uma celebridade no Brasil, na época, junto com Pelé e Maria Esther Bueno, porém, naquela época, o tênis de mesa não era modalidade olímpica, então, pouco hoje se conhece da história do Biriba, mas os feitos do Hugo Calderano, vencendo todos esses chineses tops, tendo a chance de disputar 2 Olimpíadas, chegando muito perto da medalha, já supera os feitos do Biriba. Muito bem. Marcelo, tem preferência de adversário aí? É pedreira, seja quem vier? Como é que é a tua análise aí dos outros dois que vão disputar a outra vaga na final contra o brasileiro Hugo Calderano? Olha, chineses tops sempre são pedreira, né? Contra o Jing com o Liang, o Hugo Calderano tem 5 jogos e 4 derrotas. Porém, ele venceu o último jogo, que foi antes da Olimpíada. E o Lin Shidong, que é um jovem chinês de 20 anos, é a nova revelação daquele país. O Hugo Calderano tem poucos jogos, mas também já chegou a vencer esse adversário. Eu acho que para o Hugo era melhor pegar o Jing Kun Liang, mas de toda forma vai ser pedreira, ele vai ter que jogar no mesmo nível que jogou essa madrugada contra o Wang Chuqin para tentar o título. Marcelo Romano, onde que vai ser a final? Que horas vai ser? O que você pode trazer aí de informações para quem está interessado em acompanhar e torcer pelo brasileiro na próxima madrugada? Olha, Pedro, é na próxima madrugada, mas nós vamos informar ao longo da programação, porque a outra semifinal ainda vai ser disputada agora. Como o torneio está sendo em Macau, nós vamos informar aí o horário certo desse jogo do Calderano. É na próxima madrugada de domingo. O Marcelo, mais do que para o Brasil, né? Eu estava tentando pesquisar aqui. Não tem muito latino-americano também que conseguiu esse feito, né? É mais a qualidade, né, dos orientais no tênis de mesa, ela tem se mostrado na superioridade das conquistas. Então, se a gente pegar outros países aqui do Ocidente, é difícil você encontrar alguém que chegou tão longe no tênis de mesa como o Hugo Calderano nessa madrugada, né? Sim, é a primeira medalha do Brasil na história da Copa do Mundo e o primeiro atleta do nosso continente, continente americano, a chegar numa final dessa competição, que é realizada a cada ano. Aliás, vale destacar, né? Nós temos a Copa do Mundo e também teremos o Campeonato Mundial. Nessa World Cup tem menos atletas, um número determinado por continentes, mas nesta edição foram 48 atletas e os melhores do mundo estavam lá. Então, é um feito realmente marcante para o tênis de mesa brasileiro e para o tênis de mesa de todo o continente, termos um brasileiro aí entre os melhores do mundo e tendo a chance de ser campeão. Brasil, Brasil, Brasil! É isso aí, Marcelo Romano. Para finalizar, por que os chineses são tão bons no tênis de mesa? Eles investem bastante nesse esporte. Há alguma outra explicação para isso, Marcelo? Não, basicamente porque eles têm milhões de praticantes. O que nós vemos aqui no Brasil com crianças jogando futebol em quadras e nas ruas, lá na China nós temos os chineses, toda praça tem mesas e mesas de tênis de mesa e desde 5, 6 anos já existem os centros de formações
dos campeões de tênis de mesa. Então, a China domina absurdamente a modalidade. Marcelo Romano, jornalista especializado em esportes e com aprofundamento em tênis de mesa, porque é jogador também, trouxe para nós aqui algumas considerações sobre esse feito histórico do Brasil, Hugo Calderano, na final da Copa do Mundo de Tênis de Mesa na China. Vamos acompanhar, noticiar aqui. Obrigado pela participação, bom feriado, Marcelo, e até a próxima. Obrigado, Pedro, pela oportunidade e um bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Bom dia. Vamos